Aqui é Hermelino Espíndola e esse é o Papo com Lojista, o nosso bate-papo semanal sobre gestão de lojas. Hoje eu quero trazer um tema super atual. Eu quero falar sobre experiência do cliente ou o sucesso do cliente. A gente sabe que as grandes empresas, elas têm até um departamento, né? A maioria dessas grandes companhias tem até um departamento chamado de sucesso do cliente, experiência do cliente, CX, né? O CX, da sigla em inglês de Customer Experience, né? E assim por diante. Ou seja, existe uma variedade incrível aí de nomes, siglas e etc. Né? Mas todas elas querendo mais ou menos dizer a mesma coisa. Como encantar o nosso cliente? Como deixar a experiência do cliente dentro da loja, no relacionamento com a loja, de maneira encantadora. E aqui é que começa o desafio, tanto para os grandes quanto para os pequenos e médios lojistas, né? É sobre isso que nós vamos falar hoje, como resolver definitivamente isso. Né? Antes de começar, eu gosto sempre de lembrar você que, se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva agora para você não esquecer, já deixa aí o seu like, a gente sabe que é normal esquecer. Não é? Muita gente acompanha os conteúdos do canal e acaba esquecendo de se inscrever no canal, deixar o seu like, fazer o comentário, compartilhar com aquelas pessoas que você acha que vão ter interesse no assunto. Isso é importante para nós, porque ajuda a divulgar mais o canal, não é? Enfim, a engajar mais o vídeo, e a gente depende o algoritmo, faz a gente ficar refém disso, né? Então, por favor, se você puder fazer, a gente agradece. Mas indo ao nosso tema, a gente sabe que, eu costumo até brincar com as pessoas em geral, quando eu estou conversando, eu costumo dizer o seguinte: se você quer passar raiva, sai para comprar. Sai entrando nas lojas e você vai ver a dificuldade que é. A gente entra numa loja, ou a gente é mal atendido no seguinte, no aspecto do atendimento mesmo. Aliás, eu quero fazer até um parêntese aqui. Né? Como é importante a gente diferenciar atendimento de venda. São duas coisas diferentes, porque uma está ligada a comportamento e a outra está ligada à técnica. Tanto, eu tenho uma história que eu sempre comento quando eu tenho oportunidade, e é uma história verídica, aconteceu comigo. Uma lojista que eu atendia isso há muitos anos já, na consultoria. Uma vez ela me ligou: Hermelino, está acontecendo aqui uma coisa terrível na minha loja, eu não sei o que é. Todo mundo, as minhas clientes todas elogiam a minha equipe, eu só recebo elogio, todo mundo elogia, e minhas vendas estão caindo, eu não sei o que está acontecendo. A gente está perdendo venda e eu recebendo elogio. Qual que é o mistério, né? O que está acontecendo? Ok, vamos fazer uma análise e tal. Eu estava na cidade e eu fui lá na loja dela. Em 5 minutos eu descobri onde é que estava o problema, ali, olhando a equipe trabalhar. Né? Foi muito visível. Realmente, o atendimento era um espetáculo. Né? As meninas, as vendedoras, muito gentis, muito atenciosas, a cliente entrava ali: você aceita um cafezinho, você quer uma água, deixa eu guardar a bolsa para você, vou guardar aqui no caixa, que tem mais segurança para você ficar mais à vontade, poder escolher aqui os seus produtos, etc, etc. E tal. Ou seja, realmente uma gentileza, uma boa vontade, um sorriso, uma disponibilidade ali, né? Muito, muito autênticas e no tamanho certo, vamos dizer assim. Acontece que faltava um detalhe: elas não sabiam vender. Né? Ficavam ali acompanhando as clientes e tal, sem iniciar o processo da venda. O que é o processo da venda? O processo da venda, ele, depois dessa interação com o cliente, é iniciar um processo de sondagem. Não é? E sondagem não é o que o cliente quer. Isso eles dizem. O cliente, quando entra na loja, eu queria dar uma olhada em bolsa, eu queria dar uma olhada em sapato, eu queria dar uma olhada em geladeira. Não importa, o cliente vai dizer o que quer. Agora, o que está na cabeça do cliente, quais são as necessidades, quais são os desejos, e isso são coisas distintas. Eu costumo dizer assim: eu preciso jantar, mas não necessariamente pizza, ou churrasco, ou lasanha, percebe? Uma coisa é necessidade, a outra coisa é desejo, são coisas diferentes. Então, eu preciso me alimentar, mas não necessariamente de determinados pratos. Percebe o que eu estou dizendo? A diferença entre necessidade e desejo? O cliente é a mesma coisa. O cliente precisa de geladeira, essa é a necessidade. Não é? Agora, qual é o desejo? Às vezes o desejo está focado na estética, às vezes está focado... Como assim na estética?
Vamos imaginar, vamos pegar esse exemplo da geladeira. Bom, se eu estou reformando a minha casa, ou se eu tenho uma cozinha bacana, onde eu planejei tudo ali, então eu quero uma geladeira que componha esse ambiente, né? Se eu vou trocar minha geladeira, eu quero que ela tenha determinado estilo, determinada cor, e etc, etc. Então, eu não estou só preocupado com a funcionalidade da geladeira ou com a qualidade da geladeira. Percebe o que eu estou dizendo? Então, existe uma distância bastante grande, até significativa, entre necessidade e desejo. E isso é sutil, isso é técnico. E é no processo de sondagem que um vendedor, uma vendedora, vai entender quais são as necessidades e desejos do cliente para que, primeiro, possa apresentar os produtos mais adequados e, segundo, evidenciar os aspectos que vão ao encontro desse desejo, desse anseio que o cliente está procurando. É tudo de bom quando o cliente entra numa loja e encontra uma vendedora, um vendedor capacitado que realmente vai evoluir nesse sentido. E aí é fantástico. Agora, para isso tem uma série de requisitos. Mas, antes de mais nada, eu sempre lembro o seguinte, eu ouço demais, olha, é preciso encantar o cliente, é preciso superar as expectativas do cliente. Ok, mas é difícil a gente mensurar, é difícil a gente medir qual é vamos dizer assim, o volume necessário de expectativas que esse cliente tem para que eu consiga superar. Percebe? Se eu digo eu preciso superar, é porque eu preciso entender onde é que está a expectativa do cliente para que eu consiga ultrapassar esse limite e aí sim eu estou superando a expectativa do cliente. Isso é difícil, como fazer isso? Não é? Qual é a métrica que eu vou utilizar? Qual o indicador que eu vou utilizar? Qual é a ferramenta que eu vou medir isso, percebe? Então ali no atendimento acaba sendo difícil de você definir isso. Por outro lado, a gente sabe que se você tem um profissional de alto nível, capacitado, realmente entendendo do processo da venda, entendendo profundamente dos produtos que trabalha, do mix que nós trabalhamos, quais são as qualidades, as características, as vantagens, os diferenciais, e você tendo planos de pagamento que resolvam o problema tanto como ferramenta de fechamento de vendas, como possibilidade de aquisição por parte dos clientes, aí você fecha o circuito e vai realmente superar as expectativas do cliente. Então, é importante entender isso. O que um vendedor precisa para que eu consiga atingir esse objetivo de superação das expectativas? É fundamental a gente entender que o meu time de vendas precisa estar dominando 3 áreas de conhecimento. Isso é fundamental, são pilares. Se eu falhar em alguma dessas áreas, em algum desses pilares, certamente eu não vou conseguir essa entrega de superação de expectativa dos meus clientes. Não é? E aí fica, fazendo um parênteses aqui, aquela história, por que o cliente vai escolher a sua loja? São tantas portas para entrar, hoje as portas não só físicas como virtuais, que estão ali na mão do cliente, né? No celular. Então é importante entender isso, essa competição hoje está muito acirrada. O que vai fazer com que esse cliente escolha a sua loja, especialmente no físico, no ambiente físico? E a gente sabe que, em média geral, em torno de 90% das vendas ainda são no ambiente físico. A loja fisicamente voltou com muita força. A gente teve aí um momento da pandemia que houve uma inversão, até por conta das circunstâncias, né? A situação exigiu distanciamento, loja fechada, aquela coisa toda. Então, é óbvio que o digital explodiu, mas foi um momento e ele tem a sua aplicação, óbvio, né? Mas quando a gente olha as estatísticas hoje no mercado de participação, e isso em média, claro que tem segmento específico que sai fora dessa curva, mas quando a gente olha comércio básico, varejo básico no país, é algo em torno de 7 a 15% de participação do digital no faturamento. Eu estou me referindo aí a lojas de calçados, roupas, utilidades, presentes, pet shop, etc. Então, quando você olha esse mercado, 85, 90% da venda, isso para as lojas que têm aplicativo, que fazem divulgação, que tem toda uma estruturação de digital. É mais ou menos isso no físico e de 7, 8, 10 a 15% as que têm uma participação mais significativa no digital. Ou seja, o pesado ainda é no tete-a-tete, né? Ainda é dentro da loja, no atendimento, e é isso que eu preciso estar alinhado e entender qual a importância disso nos meus resultados. Então, como eu disse, basicamente eu preciso trabalhar
três vertentes, três pilares com o meu time de vendas. Primeiro, o time precisa dominar técnicas de vendas. Se não dominar técnicas de vendas, não adianta esforço. Esforço não paga a conta. Não adianta ter um show de atendimento, como esse exemplo que eu dei no início do nosso papo. O atendimento às vezes é um espetáculo, só falta um detalhe, não sabe vender. E aí é óbvio, as vendas vão despencar. Os clientes elogiam, nossa, bacana, aqui é ótimo, né? O atendimento aqui é muito bom. Mas saem sem comprar, ou compram muito menos do que aquilo que poderiam comprar na loja. Não é? E comprar um desejo, comprar uma satisfação, comprar um prazer. A tal ponto que você tem aí compradores compulsivos anônimos, né? Tem gente que chega a perder aí a noção dos limites e vira compulsivo, né? Comprador compulsivo. Não é? Por quê? Porque realmente gera uma recompensa, gera uma satisfação. Quem não gosta de abrir o guarda-roupa e ter lá uma bela opção de camisas, calças, enfim, de roupas para vestir, de sapato para calçar, para uma ocasião mais específica, eu tenho um modelo mais adequado, ter um bom carro, e ter uma casa muito bem mobiliada, enfim, né? Ter um bom plano de saúde, ter um bom seguro, ter uma boa conta bancária, a gente gosta de tudo, ter uma boa caneta, né? E assim por diante. Então, quando você olha, comprar é um grande prazer. Não é? Então, atender esses prazeres, esses desejos, é fantástico. Agora, isso exige capacitação, isso exige uma série de fatores. Claro que do lado da loja, da empresa, você tem, a gente poderia passar horas e horas e horas aqui trabalhando os outros fundamentos, não é? Mas hoje, nos atendo aqui na experiência do cliente ali no atendimento, é que eu defino três pilares, não é? Quais são esses pilares? O primeiro, como eu estava dizendo, técnicas de vendas. Preciso dominar a abertura da venda, iniciar um processo de sondagem, não o que o cliente quer, como eu estou colocando, mas por que quer. Quais são os desejos, quais são as necessidades e desejos que esse cliente tem, o que ele valoriza, qual é a sua expectativa em relação ao produto. É status, é praticidade, não é? É economia, enfim. Eu não sei o que está na cabeça do meu cliente quando ele pede determinado produto. Então, isso somente num bom processo técnico de sondagem é que eu vou conseguir identificar quais são as necessidades e desejos desse meu cliente para que eu consiga apresentar o produto adequado, enfatizando, destacando os aspectos que vão dar match, né, que vão encaixar com essa expectativa do meu cliente. Então, esse é o primeiro passo, técnicas de vendas, não é? Para que eu consiga depois fazer uma demonstração encantadora. Eu costumo dizer o seguinte, vender é deixar o cliente com vontade de comprar. Não é? Se você faz uma demonstração encantadora, é óbvio que você não precisa nem ir para a última etapa, não é? Que é a etapa do fechamento. O próprio cliente fecha a venda. Eu vou levar, gostei, adorei. Não é? Esse tipo de situação acaba acontecendo por conta de uma demonstração encantadora que o vendedor, que a vendedora faz. E aí já entra com a venda dos complementares e adicionais, etc. e tal, enfim. Por quê? Porque tem que ter um domínio aí já de dois pilares. O primeiro, técnicas de vendas. O segundo pilar é conhecimento de produto. Não é? Vendedor que não conhece produto tem dificuldade na demonstração, tem dificuldade até de indicar qual é o produto mais apropriado para atender essa expectativa que o cliente chegou procurando. Não é? Por quê? Eu preciso saber o que os produtos propõem, quais são os diferenciais que cada produto tem dentro da loja. Aí você pode falar assim, Hermelino, mas tem um detalhe, minha loja aqui tem 10.000 SKU, como que eu vou treinar a minha equipe? Como que o meu vendedor vai ter o domínio de conhecimento de produto com essa quantidade de modelos, marcas, de departamentos, enfim, que eu tenho aqui dentro da minha loja? Bom, realmente é um desafio, mas eu sempre coloco o seguinte, você pode estratificar o seu estoque. Vamos lá, traduzindo aqui. A gente chama de curva ABC. O que é curva ABC? Você tem o estoque A, o estoque B e o estoque C. O que caracteriza, o que compõe, o que define o estoque A? Se você tirar um relatório de vendas por categoria de produtos, considerando aqui categoria, aquilo que define o produto. Então, se você trabalha com calçados, é tênis, rasteirinha, bota, escarpão e assim por diante. Isso é o que define o produto. Então, se você tirar um relatório por categoria, você vai ver que 5, 6 categorias de produto vão bater lá em 70%, 80% do seu faturamento. Com certeza, mais de 50% do faturamento está alicerçado em meia dúzia de categorias. Você lista, você vai ter 30, 40 categorias dentro da loja, mas 5, 6 é a base, é o seu grupo A, é o que vai ultrapassar seguramente mais de 50% do seu faturamento. Então veja bem, se eu sei, e toda loja é assim,
Se eu sei que 4, 5, 6 categorias de produto representam mais de 50% do meu faturamento, ou seja, aqui é meu core business, né? Aqui é o coração do meu negócio. Isso aqui eu não posso errar. Isso aqui eu preciso acertar nas compras, aqui eu preciso acertar na precificação, aqui eu preciso acertar na exposição desses produtos dentro da loja e, especialmente, o meu time de vendas precisa dominar, precisa conhecer mais, porque aqui é que está o coração do negócio. Você tem uma série de outras categorias, mas como eu costumo dizer, até na própria compra, se você eventualmente não comprou, mas aquilo representa 0,3% do teu faturamento. Então, se você perdeu uma venda ou outra por conta especificamente dessa categoria, de uma ruptura de estoque, por exemplo, dessa categoria, o impacto é muito pequeno, assim como o contrário. Eu errei, acabei comprando um pouco a mais. Pois é, mas ela também não é significativa e o impacto também não vai ser sensível no seu caixa, no espaço físico que você vai ocupar dentro da loja e assim por diante. Da mesma maneira, o conhecimento do seu time de vendas. É óbvio que o ideal é que se conheça 100%, não é? Mas se você tem essa dificuldade, pelo menos as categorias do grupo A, as principais categorias, os principais modelos, marcas, os diferenciais de cada modelo, para que o time tenha essa capacitação para resolver exatamente esse desafio de atender necessidades e desejos dos clientes. É dessa maneira que a gente supera as expectativas dos clientes. Primeiro, porque o cliente ele chega na loja, geralmente os clientes esperam, de certa forma, ser mal atendidos, porque é a prática, é a experiência que a gente tem, não é verdade? Então, se a gente consegue ter um time realmente capacitado nos 3 pilares, eu já falei de 2 aqui, eu já falei de técnicas de vendas e eu já falei de produto, não é? Domínio de produto. O terceiro é o conhecimento da loja. Vendedor que não conhece a loja, e quando eu digo a loja, eu abro em 2 vertentes. A primeira é fisicamente, né? É saber onde é que os produtos estão, onde é que estão guardados, né? O que tem na loja. Então, fisicamente é fundamental, lá no estoque, para que, né, não perca tempo, vá rapidamente, se precisa ir no estoque buscar alguma mercadoria, tenha agilidade, sabe onde é que está, né? Sabe o que está em falta, para que você consiga já propor as vendas alternativas. Eu estou com falta disso aqui, está faltando, estou só com ponta de estoque, tá faltando a numeração que o cliente precisa ou deseja, então eu tenho uma alternativa, percebe, né? Nessa faixa de preço que vai encantar esse cliente. Por quê? Porque eu domino, eu sei quais os produtos que tem na loja, onde é que eles estão guardados, onde é que eles estão expostos, assim por diante. Então, esse é o primeiro pacote de conhecimento, que é o pacote físico. O segundo são normas de procedimentos dentro da loja. Como é a loja tem crediário? Como é que eu faço para abrir? Né? Como é que é a troca? E assim por diante. Quais são as regras de trabalho? Como funciona aqui a questão da garantia? E assim por diante. É conhecimento de normas e rotinas dentro da loja, para que você tenha realmente um profissional capacitado dentro da loja. Precisa, no mínimo, ter domínio dessas 3 áreas. Como é que você resolve isso? Treinamento. Não tem outra alternativa, é treinando. Agora eu quero fazer um destaque aqui, assim, estratégico. Tem muita gente que confunde treinamento com aquisição de conhecimento. Não é necessariamente sinônimo, não é necessariamente a mesma coisa. Não é? Eu comparo com um jogador de futebol, eu comparo com atletas em geral, eu comparo com um músico, com um cantor, enfim, quem depende de performance. O que é treinamento? É importantíssimo entender esse diferencial. Treinamento é exercitar aquilo que você já sabe. Não é? É como um jogador de futebol. Jogou no domingo, segunda-feira está em campo treinando. Treinando o quê? Esqueceu como é que joga bola, então ele vai treinar? Não, primeiro não é isso. Segundo, ele vai treinar segunda-feira para aprender coisas diferentes que ele não sabe? Também necessariamente não. Não é? Ele vai exercitar exatamente os fundamentos que trabalha. E olha como é interessante. Você, quando vê uma entrevista de um jogador de futebol, por exemplo, que ficou aí 15 dias, 20 dias parado porque teve um problema de saúde, teve uma contusão, uma lesão, alguma coisa assim, ou algum problema burocrático lá que o impediu de jogar aí por 15, 20 dias, 30 dias, você vê as entrevistas, nossa, porque eu perdi ritmo, que eu estou fora de ritmo, etc e tal. Percebe? Grandes atletas que ganham salários milionários, que são destaques na imprensa e falam exatamente isso. Então, é importante a gente entender
e trazer isso para o nosso time, trazer isso e comentar com os nossos colaboradores, né, que é assim que funciona. Por quê? Porque é comum você falar assim, gente, nós vamos fazer um treinamento de vendas. Eu digo, de novo, mas eu já fiz, eu não preciso, eu já sei. Não é? Esse tipo de objeção que eles colocam como se fosse ruim, como, não preciso, eu já fiz um treinamento. Não é? E está cheio de histórias aí que a gente pode contar aqui de colaborador que faz 5 anos que fez um curso e acha que não precisa. Não, eu já fiz. Na outra empresa que eu trabalhava, teve um curso lá e eu já tenho um curso de técnicas de vendas, por exemplo. Né? E não é isso. A gente depende de performance. Performance é habilidade. Eu comparo com um piloto de Fórmula 1. Também são 20 e poucos pilotos, né? Pessoas extremamente selecionadas, é a nata da nata, né? O ápice aqui dessa atividade no mundo, que são selecionados para pilotar ali em alta performance, não é? E o que eles fazem? Treinam exaustivamente. Né? Então, antes das corridas, você vê eles treinando, buscando milésimos de segundo, treinam. Não é? E a gente sabe que são extremamente diferenciados também, multimilionários, ganham salários fantásticos, têm uma estrutura, não é? E treinam. Então, é importante a gente entender isso, que treinamento é fundamental. Então você precisa de treinamento de técnicas de vendas, você precisa de treinamento de produto. A gente vê, essa é uma área que as empresas falham miseravelmente. O comprador faz as compras, recebe a mercadoria na loja, vai para o estoque e não faz uma apresentação para o time de vendas. É comum a gente ver os vendedores, as vendedoras descobrindo o produto na sessão. Que bom, que legal que chegou isso aqui e tal. Né? Ou então, para que comprou isso? Tal. Não tem ideia, né? do que estava na cabeça do comprador, por que comprou aquilo, né? E assim por diante. Falta de treinamento, falta de rotina, falta de processo de apresentação para o time dos itens que foram comprados. Então, compete aos gestores trabalharem com isso. E normas e procedimentos, né? Tem uma última perninha que é fundamental, que é dar feedback para a equipe. Né? Como é que está indo, quais são os indicadores, né? PA, ticket médio, venda por departamento, venda por marca, plano de pagamentos, estão sabendo explorar, trabalhar com os planos de pagamento da loja. A gente sabe que cliente que compra à vista compra pouco. Se você quiser trabalhar melhor o ticket médio, colocar mais itens, colocar itens mais caros, tem que saber trabalhar com plano de pagamento dentro da loja e assim por diante. Né? E será que os vendedores estão dominando, sabem fazer tudo isso? Tem o feedback, a informação de como é que está indo a performance? Percebe? Ou seja, a responsabilidade dos gestores na capacitação do time, no acerto do mix de produtos adequado, na precificação, no layout, esse conjunto é que vai atender exatamente o tema hoje do nosso papo, que é como encantar, como superar as expectativas dos nossos clientes. Não é isso? Então, é esse conjunto. Hermelino, como é que eu faço isso? Bom, eu tenho como colaborar com você. Não é? Eu tenho a minha plataforma, acessa aqui o meu site falandodeloja.com.br e veja o Exclusive Premium. Como que eu domino? Porque são muitas áreas. Eu tenho que dominar de financeiro, eu tenho que dominar a área de vendas, eu tenho que dominar a área de compras, eu tenho que dominar a área de liderança para a condução do time, eu tenho que... Enfim, são vários aspectos que compõem a gestão de uma loja. Não é? Como é que você se capacita, você lojista, você gestor? É fácil. Eu tenho um seminário chamado PAGL, Programa Avançado de Gestão de Lojas, onde eu abordo isso tudo. Eu faço presencialmente no Brasil todo. Não é? A gente roda o Brasil fazendo esse seminário presencial. Mas eu tenho ele digital na minha plataforma. Você pode fazer a qualquer momento. Interessante, lembrando que da mesma maneira que a gente coloca para o time que treinar é exercitar aquilo que você já sabe, você como lojista também precisa treinar. Depois você precisa aprofundar em estruturar um DRE, estruturar um fluxo de caixa projetado, né? Fazer um OTB, um planejamento de verbas de compras para você dimensionar adequadamente e não inchar demais o seu estoque ou perder venda por falta de mercadoria, promovendo ruptura de estoque porque planejou inadequadamente, né? Fazer uma gestão de categorias para definir amplitude, profundidade e assim por diante. Como é que você resolve isso? Aqui está a solução. E é um investimento muito pequeno, é a consultoria mais barata que você vai ter no mercado e à sua disposição
ad eterno. Emelino, e o meu gerente de vendas? Eu tenho um curso chamado Gerência de Loja, né? Gerência de Loja. Como que você gerencia uma loja? O que o gerente precisa conhecer? Eu tenho um curso de liderança para todos aqueles que têm um time, né? Que conduz um time, ou seja, quais são os aspectos da liderança que vão ser mais eficazes, que vão proporcionar melhores resultados, engajamento do time e assim por diante. Entra lá, são 15 cursos, além de você ter à sua disposição inteiramente grátis o meu sistema de controle de tráfego e um curso, né, de como tirar proveito, como implantar, como parametrizar, fazer os lançamentos e interpretar os resultados do meu sistema de controle de tráfego. Isso é gratuito, está lá à sua disposição para você usar. E é matador, faz uma diferença incrível quando você descobre a sua taxa de conversão, os principais motivos de perda de venda da loja, por cada elemento da equipe, enfim. Você tem à sua disposição as ferramentas necessárias para transformar os seus resultados e aí sim, aí você consegue encantar os seus clientes e responder uma provocação que eu fiz aqui durante esse nosso papo de hoje. Por que o cliente vai escolher a sua loja? Percebe? É por uma série de fatores que vai levar, não, eu vou lá porque aí esses 3 pontinhos. Por quê? Porque eu sou bem atendido, encontro boas mercadorias, tem preços justos, tem um plano de pagamento adequado que me permite comprar mais itens e assim por diante. Não é? Se eu tiver algum problema, eu vou lá e eles resolvem. Então, isso é uma boa experiência de cliente e isso leva à fidelização e, por consequência, a gente bater as nossas metas. Concorda comigo? Então, é esse conjunto. Não tem mágica, não tem grandes mistérios. Agora, tem muito trabalho. É como eu costumo dizer, cada um isoladamente não é tão significativo, mas é um conjunto de coisas não significativas individualmente que fazem com que todo esse montante seja extremamente significativo e que faça a diferença. Concorda comigo? Então é isso. Acesse aqui a minha página, dê uma olhada lá e resolva definitivamente também essa área para você. Boa vontade não paga a conta. É com ferramenta, é com conhecimento, é com estratégia que a gente consegue realmente transformar os nossos resultados. Beleza? Então é isso. Sucesso, te vejo por aí. Um grande abraço.